Bom dia, meus queridos. Bom dia, graça e paz. Gratidão, meu Pai, por ter acordado nesta manhã, para poder te render honra, glórias e louvores. Gratidão, meu Pai, por mais esse dia. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema complicado, sobre vivermos em união, sobre vivermos, às vezes, debaixo do mesmo teto, na mesma igreja, num ambiente de trabalho, com pessoas diferentes, que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, que têm opiniões diferentes da nossa, e mesmo assim, vivermos em união, em comunhão. Via de regra, não é fácil conviver com pessoas. O ser humano ele é muito complicado. Cada cabeça é um mundo. E cada mundo tem a sua história. É por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Romanos 12, no versículo 8, que vai estar falando assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Eu li Romanos 13, versículo 8, que está no Novo Testamento. Agora eu gostaria que você abrisse lá no Velho Testamento, no Salmo 133, que nós vamos estar lendo um salmo que exalta o amor fraternal. Fala assim: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, e que desce sobre as orlas de suas vestes. E é como o orvalho do Hermon. Hermon é um monte lá em Israel, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia! Louvado seja o Senhor. É na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Como eu estava dizendo, o ser humano é muito complexo, cada cabeça é um mundo, cada mundo tem sua história. E ninguém é igual a ninguém, né? Haja visto que às vezes a gente tem 3, 4 filhos e cada um é diferente do outro. Cada um pensa diferente do outro. Cada um age diferente do outro. E hoje eu quero falar sobre este versículo que ele fala sobre esse monte de Hermon. Ele fala aqui assim, ó: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão. É como o orvalho do monte de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Aqui nesse salmo, que acaba sendo um poema, ilustra esse espírito de união.
como um óleo perfumado. Esse óleo aqui muitas vezes é usado na Bíblia para ungir os sacerdotes, né? E diz que desse monte, que é o Monte de Hermon, desce dele esse óleo, desce um orvalho desse monte. E ele é revigorante. Essa harmonia dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro do ambiente de trabalho, renova as nossas energias, pois nós somos vivificados por Deus e compartilhamos essa vida uma com as outras. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado, ninguém vive sozinho, certo? Mas como fazer para viver em união? Eu vou falar um pouco sobre o Monte de Hermon. Ele é um monte que tem 2.814 metros e 30 quilômetros de extensão. A altura dele é de 2.814 e ele tem 30 quilômetros de extensão. E diz que ele é todo congelado e ele se destaca nesse território. Sabe por quê? Porque à medida que vai se chegando na base dele, lá no pico dele, existe uma geleira constantemente naquele lugar. Ainda que o verão esteja 40 graus, diz que aquele monte sempre tem neve no seu topo. E aí, quando chega o verão, essa geleira ela se derrete, irrigando toda a terra, toda a região em volta, trazendo vida ao local. E é mais ou menos por ali que nasce o Rio Jordão. Interessante é que esse monte se encontra ao norte de Israel, uma localização muito seca, e ela é considerada desértica. Portanto, Hermon, esse monte, é um milagre que nasceu para trazer alívio naquela região quente. Diz que nas tardes tórridas, né, quando o sol começava a se colocar, o vento fresco trazido do monte de Hermon trazia refrigério a todo aquele povo. Eles ficavam esperando a tarde chegar, para que o vento que soprasse naquela geleira trazia para eles um refrigério. O Monte de Hermon é também conhecido como o Monte do Orvalho Celestial. E ele é considerado sagrado pelos cananeus. Diz que a maior parte do ano, em sua base, ele fica coberto de neve. Por que eu estou falando tudo isso? Porque lá em João 17:23, Jesus ora para que a união do seu povo se pareça com a união entre ele e o Pai. E ele começa dizendo assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. É o amor fraternal, é amarmos as pessoas como elas são. Efésios 4, no versículo 32, vai falar assim: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou-os em Cristo. Aleluia, Jesus. Lá em Romanos 12, no versículo 10, diz assim:
Dedique-se a uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Difícil isso, né? Muito difícil, sim. Mas nós queremos aprender a honrar as pessoas mais que a nós. Em 2 Coríntios 13, 11, diz assim: Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Isso é Paulo falando, né? Para os coríntios. Procurem aperfeiçoar-se, exortando-se mutualmente. Tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. É tão bom, né? Quando a nossa casa está em paz, quando está todo mundo bem um com o outro, quando não existe ranhuras, né? Divisões, dissensões, discussões. O ambiente muda, né? Eclesiastes 4, do 9 ao 12, vai estar falando assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Nós precisamos entender que ninguém é igual a ninguém, né? Então, a gente não pode querer transformar nossos amigos, nossos familiares, em nossos espelhos, né? Às vezes, você quer que as pessoas sejam igual a você, não vai conseguir. Nós precisamos entender que cada um é cada um. Nós podemos até se espelhar em outras pessoas, mas nunca tentar ser igual a ele. Pois cada pessoa tem a sua peculiaridade, que é o que o torna único, né? A gente precisa valorizar as coisas boas nas pessoas. A gente precisa valorizar aquilo que elas têm de bom para nos oferecer. Muitas vezes levamos puxões de orelha, somos pisoteados, machucados por pessoas que juramos que jamais agiriam assim conosco. Familiares, amigos, maridos, namorados que confiamos e que nos ferem profundamente. Aí a primeira coisa que a gente quer fazer é se afastar, né? Mas esse é o maior erro que nós fazemos, porque nunca vamos encontrar alguém como nós, que pensa como nós e que age como nós. Antes, devemos fazer como o Senhor falou: suportai-vos uns aos outros em amor. Por que será que ele falou isso? Porque ele já sabia que não seria fácil. Então, para terminar, meus irmãos, eu quero contar para vocês uma historinha. Vocês sabem que eu gosto de ilustrar, né? Então é assim. Durante uma era glacial muito remota, a Terra estava coberta por densas camadas de gelo. E muitos animais não resistiram ao frio e morreram, indefesos por não se adaptarem ao clima hostil, ao frio intenso. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, na tentativa de se proteger, de sobreviver, começaram a se unir, a juntar-se mais e mais. Assim, podiam sentir o calor, um do corpo do outro,
pois todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aquecidos, enfrentando aquele inverno tenebroso. Porém, os espinhos de cada um começaria a ferir os seus companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhe fornecia mais calor, ou seja, questão de vida ou morte. Assim, eles se afastaram feridos, magoados, dispersaram-se por não suportar os espinhos dos seus semelhantes, pois doíam muito. Mas se afastar não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer. Mas os que não morreram, os que sobreviveram, começaram a se aproximar, pouco a pouco, com jeito, com cuidado, com precaução, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma curta distância do outro, uma distância mínima, mas o suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar nenhum dano recíproco. Assim, suportaram-se, resistindo à era glacial, ou seja, sobreviveram. Essa história, ela retrata o dilema da vida humana, de que precisamos um dos outros para sobreviver. Porém, nem sempre é fácil convivermos juntos. Uma hora ou outra, ferimos, nos magoamos e, geralmente, pensamos que a melhor solução é nos afastar. Porém, isso é um erro, como eu já disse. Quando os espinhos nos ferem, o que precisamos fazer é a arte da convivência amorosa. E é esse sentimento tão nobre que Paulo escreve lá, em Romanos 13, versículo 8. Cada um é diferente. Cada um é especial para Deus. Foi Deus quem nos fez assim. Ah, mas Deus fez pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, pessoas soberbas? Não, nós nos tornamos isso. Cada pessoa é uma história. Lembra que eu falei? Cada pessoa é o reflexo daquilo que ela viveu. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se a pessoa não tem respeito, ela não vai te respeitar. Mas nós somos únicos. Deus não fez ninguém igual. Nós somos edição limitada de Deus. Então, que a gente possa suportar um ao outro em amor fraternal. Porque essa é a ordem do Senhor para nós. A convivência muitas vezes pode não ser fácil, mas não é impossível. A família que você tem é a que Deus te deu, não dá para trocar. Os amigos, você pode até querer substituir, mas às vezes é melhor você ficar e mostrar a sua parte boa para ele e ensiná-lo, às vezes a ser um pouco melhor, mas entendermos que igual a nós não vamos achar. E a ordem é essa.
Romanos 13:8, que eu vou ler novamente, que diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. E quando você cumpre a lei, você não maltrata, você não magoa, você não adultera, você não mata, você não rouba, você não dá falso testemunho, você não cobiça. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Bom dia, bom dia.